Gold medalist and Olympic champion, Portugal. Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal. Bem-vindos a mais um podcast de Glória, onde vamos conhecer melhores grandes atletas nacionais e não só. Hoje temos Rochelle Nunes, de 34 anos, nasceu no Brasil. Antes de praticar a modalidade de judo, praticou balé, handball, futsal, atletismo, basquetebol. Meu Deus, isto não tem fim. Hoje é a judoca na categoria mais 78 quilos que compete com as cores nacionais. Já passou pelos mundiais de Tóquio, de Budapeste, entre muitos outros campeonatos onde se destacou no pódio. Agora está pré-qualificada para os Jogos Olímpicos Paris 2024. É uma grande responsabilidade. Resultados à parte, é fã de Beyoncé, amante de pizza e daqui a uns anos quer levar a sua carreira para a área da fisioterapia. Bem-vinda, Rochelle! Obrigada. Já estivemos aqui a falar em off e estou a adorar conhecer-te. Portanto, Sim. levar isto para mais pessoas vai ser maravilhoso. Nós começamos sempre com um pequeno inquérito, depois de repente tu achas que ainda estás no inquérito, mas já estás na entrevista. Tá bem. Ora, portanto, um dia perfeito para ti. Ai, um dia perfeito, a abertura dos Jogos Olímpicos. É? Sim, é lindo. Pra quem assiste de casa já deve imaginar que é muito lindo, mas estar lá é maravilhoso. Foi, tu viveste esse momento em Tóquio, não foi? Sim. É meio que a realização de um sonho, porque eu comecei a ter o sonho olímpico por causa das aberturas dos Jogos, né? Que eu vi na televisão Ok, e pensei... em pequenina. Exato, eu quero participar dessa festa, né? Quando eu vi aquilo pela televisão, pensei... Quero participar disso. Muito Então, quando eu realmente tive, foi o único momento, acho que eu chorei realmente nos jogos. Pois que eu era o pensei, que eu te ia perguntar, se estou tinhas aqui. chorado. Foi nesse momento, quando acendeu a tocha, tudo foi o primeiro momento que eu pensei, é real. Está a acontecer mesmo. Sim. Qual é que é a música que andas a ouvir ultimamente? Ultimamente, eu escuto de tudo, mas ultimamente o Julinho KPSD, um beijo se Ok. ele estiver a ouvir. Com a Soraya Ramos, Mônica, essa tá no meu repeat. Completamente. Olha, e és mais de pizza ou de feijoada? Eu como de tudo. Assim, Ok. a única coisa que eu não como, infelizmente, pessoas vão ouvir, vão me cancelar, mas é bacalhau e peixes e gambas, mas não é porque eu realmente não gosto, eu queria muito comer, eu sempre experimento de tudo, mas não consigo nada que tenha o gosto muito forte do mar. Ok. Portanto, a culinária portuguesa acaba por ser uma das minhas favoritas, mas eu acabo ficando bem limitada, assim. Mas eu como de tudo mesmo, mas as pizzas têm o meu top 1. Top 1. Olha, eu também, sabias? pizzas são Adoro meu top pizza. 1. E também gosto de coisas complexas. Gosto também de bacalhau, arroz de pato, essas coisas todas. Não, eu gosto de comer de tudo, provo de tudo. Todas as pessoas que me servem, eu como de tudo. Coisa estranha, não tô nem aí, eu provo de tudo. Olha, mas no Brasil, qual é que é a comida do Brasil que te faz matar saudade? O churrasco. É? Meu pai fazia um churrasco. Meu pai é vegetariano, mas A faz sério? um churrasco muito bom, não sei como explicar. Mas como é que ele é? Mas sempre Ele foi? já comeu carne há muitos anos, mas ele já não come carne acho que há 20 anos. Mas ele ainda, pronto, não perdeu a mão, sabe fazer um churrasco. Assim como meu marido faz uma caipirinha e não bebe nada de álcool. Eu penso, essa família é do lado ao contrário. Mas não deixa tô de fazer servida. bem. Não, deixa de fazer bem, tô bem servida. Porque o marido faz a caipirinha e o pai faz o churrasco, tá tudo certo. Muito bem. Tens algum ídolo? E tem o Ayrton Senna, um grande atleta brasileiro, mas eu Da considero, Fórmula 1. da Fórmula 1, exato, mas eu admiro muito ele, não somente como atleta, mas como pessoa também. Eu não tive prazer, de conhecê-lo, mas recordo muito de quando eu era criança e a história que ele fez ficou conhecida até hoje. Então, os projetos sociais que ele tem, acho que ele deixou a marca dele bem registrada. E sentes que a ligação que ele tinha com Deus, tu também consegues encontrar parecenças contigo como atleta? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que eu acredito um pouco de tudo, mas eu tenho uma fé, principalmente na bondade das pessoas. Então, acho que o que ele prega é muito, que vai muito além, que é fazer ao bem sem olhar a quem. Então, acho que eu também uso muito dessa filosofia. E pretendo encaminhar isso para meus filhos também, para as pessoas que me rodeiam e conhecem um pouco, sabem exatamente de como eu penso. A minha fé é essa, é fazer o bem, não importar alguém. Que bom. Olha, perguntar-te como é que eras tu em criança? Como é que era a Rochelle pequenina? Eu era muito parecida com o que eu sou hoje, porque eu não era nem um pouco tímida. Ok. Eu já era fofoqueira desde criança. Porque eu gostava de estar sempre com os adultos. Meus pais podiam sempre estar me levando a churrascos com os amigos dele, porque eu estava sempre lá. Mas eu gostava mais mesmo porque eu podia ouvir a conversa dos adultos, né? Já gostava de estar sempre a cuscar a conversa de todo mundo. Era uma criança que queria ser adulta? Queria muito ser adulto, porque eu achava, já que eu era super independente, assim, sempre fui muito esperta, eu acho que pra minha idade. Sempre andei com pessoas mais velhas, assim. Mas sempre fui muito divertida e muito ativa também, muito criativa, né? Acho que tem muito disso que eu sou até hoje. E sentes que essa maturidade que tu tinhas que te dava, te tornava uma pessoa mais afetiva, mais emocional? Com certeza, porque tinham decisões que eu, criança, como eu disse, já fiz várias outras modalidades com o judo junto. E quando chegava o momento que eu tinha que escolher ou o judo ou esta, eu sempre escolhia já o judo, mas, tipo, meus pais me deixavam nessa opção, não eram eles que escolhiam, e eu já sabia o que eu queria.
Desde isso vai a prendas de Natal, prendas de aniversário. Era Dia das sempre foste Crianças. decidida. Eu sempre fui muito decidida, era muito simples no que eu escolhi, até acho que era muito fácil de meus pais me agradarem. Mas eu sempre fui muito decidida, só até hoje. Se eu já chego na manicure pra saber a cor que eu vou pôr, eu já olho, é esta. Tipo, sou muito prática e rápida. Ok. E havia alguém na tua família ligado ao desporto? Porque tu foste uma criança de muito Sim. desporto, acredito, também para gastares algumas energias. Sim, não é? também. Eu tive Para eu tive um dormires irmão bem à também. noite, Sim, não é? sim. O meu irmão mais velho já fazia judo e a gente foi um pouco por causa dos desenhos de animes, que a gente gostava bastante. Mas os meus pais até relutaram um pouco de me pôr também no judo, porque eles achavam que era desporto masculino e minha mãe que queria que eu fizesse balé, tanto que eu fiz balé durante muitos anos. Sim. Mas eles também tinham aquela ideia de que eu deveria fazer atividades além da escola. Manter mais ocupada e que eu pudesse ter mais opções de escolhas para a minha vida futura. Então, eu sempre fiz o judo com outras coisas também, mas o judo foi o que chamou mais atenção mesmo. Ok. A vida no Brasil era uma vida tranquila? Era uma vida... Como é que tu conseguirias descobrir a tua vida familiar quando Sim. eras pequenina? Eu costumo dizer sempre que eu fui muito privilegiada em várias coisas da vida. Uma delas também foi minha infância, porque meus pais me educaram com muito amor e carinho. Eu cresci num ambiente super seguro, que é o contrário do que a gente vê normalmente do Brasil, das pessoas que eu tenho contato. Certo. Hoje, assim, eu tenho amigos de infância que são meus amigos até hoje, que cresceram comigo na rua, os amigos, os pais deles, os vizinhos. Então, a gente criou realmente... A gente mora num bairro que chama 5 Colônias. Então, a gente diz que uma das colônias era nosso grupo, assim, a nossa rua. Era em que zona do Brasil? Era no Rio Grande do Sul, o sul do Brasil. Faz frio, é a terra do churrasco, por isso que eu gosto muito de churrasco também. Sim, mas estavas faz a contar frio também. que havia toda uma família fora de casa, Exato, não é? exato. Então, porque a gente também foi uma família, eu digo, de imigrantes, mas meus pais saíram da cidade que eles nasceram, eu tinha meses. Então, eles foram para uma outra cidade, que era 3 horas de distância, naquela época não tinha contato telemóvel, era tudo muito mais difícil, não tinha internet. E eles foram com os 2 filhos pequenos, né, meu irmão mais velho na época, por um lugar que era totalmente novo, uma cidade que estava a ser construída, uma zona, um novo condomínio totalmente novo, então eles não tinham conhecimento de ninguém, assim, estavam só eles naquela cidade. E porquê é que eles tomaram essa decisão? O meu pai passou numa entrevista de emprego, que era um polo petroquímico, que foi a empresa que ele trabalhou durante anos, e foi pra lá e falou, foi toda a família compraram a casa lá e foram. Então, de certa forma, meio que até penso que às vezes eu segui o mesmo caminho, porque eu mudei do Brasil para Portugal, e eles que me incentivaram, falaram, não, vai, porque atrás do teu sonho, assim como a gente também fez. Mesmo que tenha sido uma distância diferente, né? Sim, tu vieste para Portugal em 2018 e em 2019 começaste a competir por Portugal. Sim. Como é que se dá esta decisão? Quais é que eram as condições que haviam no Brasil que não te deixavam evoluir Sim. e que tu encontraste oportunidade em Portugal? Eu acho que o Brasil está um pouco limitado. Eu acho que até a gente mudou um pouco do sistema, porque, como eu disse, eu tenho 34 anos, então já era considerada uma atleta mais velha, que não iria ter tanto investimento. Por um acaso, nesse estágio que foi quando tudo começou, estava a nossa grande amiga, e que eu digo até madrinha, nesse processo, que foi a Thelma Monteiro. E ela nos viu assim, num momento difícil, porque diz ela que percebeu no nosso olhar que a gente queria muito, mas que estávamos de mãos amarradas, não iriam nos levar para competições nenhuma. E foi uma conversa super informal, tanto que a primeira minha vinda para Portugal para conhecer as instalações, e eu vi que as pessoas... Eu vim assim, com a mala vazia, gastei, sei lá, quase 500 euros na Primark, porque eu achava a Primark um luxo. Não que eu hoje não ache, mas a gente percebe que a qualidade também da loja não é tão boa assim. Sim, antes de comparar... Mas para nós era algo, tipo assim, os preços muito baratos, tudo, né? Sim, sim. Então viemos assim, eu vim realmente a passeio, achando que... E aí quando eu percebi que as pessoas realmente me achavam muito boa, porque no Brasil não tinha essa resposta. E eu achava que era descartável. Mas porque eram muitos atletas, Eram ou seja, muitos atletas. muito, entre aspas, muitos cães para um osso. É mais ou menos isso, porque a nossa quantidade e qualidade sempre era maior. Então, por exemplo, aqui não tinha ninguém na minha categoria. Lá eu era número 3 do Brasil, mas eu era número 9 do mundo. Então, eu estava entre as top 10 do mundo, mas eu era número 3. Ou seja, ia ser muito difícil de eu ir para uns Jogos Olímpicos, né? Okay. E eu estava muito bem. Então, foi um processo... Eu digo que juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Tipo, Sim. foi o que tinha que ser para ser feito. Sim. E sentes-te em casa em Portugal? Demorei muito tempo, assim. Uma das duas coisas que eu acho que mudaram muito na minha vida. A primeira é que eu fiquei aqui 4 meses e meu marido ainda ficou um pouquinho no Brasil. E aí, quando eu voltei pro Brasil... Porque até então meu discurso era, vou lá, luto uma Olimpíada e volto. Quando eu fui a primeira vez pro Brasil, depois de já 4 meses morando em Portugal, eu tive certeza que eu não voltaria mais, porque era uma realidade muito diferente já pra mim. E quando eu vi o hino a primeira vez, na primeira prova, eu tive certeza, eu falei, não, é isso aqui que eu quero pra minha vida, tipo, é o país que eu defendo,
as pessoas às vezes não conseguem interiorizar isso. Eu já interiorizei muito. Eu não esqueço da minha origem do Brasil, mas me sinto assim, 50 brasileiras, 50 portuguesas, sabe? Eu precisei disso também pra facilitar, para que eu sentisse, né? E quais é que eram as diferenças que tu sentias do Brasil para Portugal? As pessoas? Eu senti um pouco assim Pode ser sincera. não, mas eu senti um pouco das relações, mas ao mesmo tempo eu percebo que o povo, nem só o português, mas o povo europeu é mais fechado. Mas é aquela questão de ter um pouco mais de confiança. No Brasil, assim, tu convida as pessoas tens que conquistar para ter a alma da pessoa. No Brasil, às vezes eu até penso que hoje eu penso que é um perigo. Tu coloca, às vezes, qualquer pessoa pra dentro da tua casa. Tu conheceu o vizinho lá, ele... Mas há exceções, eu sou essa pessoa. Exato. E, não, vem na minha casa, vem almoçar, vem não sei... E às vezes a gente, tipo... Não é bem assim, é um lugar muito íntimo e tudo mais. Então eu aprendi um pouco com os portugueses a ter essa cultura, não confiar tanto nas pessoas, porque a gente não conhece tanto. Mas sim, daí depois vai... Para e pega o lado do brasileiro de ser assim, exato, mas também não tens tantas surpresas. Exato, mas aí eu consigo ter a simpatia, ser simpática e educada com todos, mas saber que confiança é com o tempo, né? É conquistada, realmente. Claro. Olha, e tu estiveste cá, apanhaste uma pandemia, sim, não é? Sim. Como é que tu geriste a pandemia num país novo? Sim, tudo novo, né? A pandemia também foi tudo novo. Ter que ficar em casa para um atleta de alta performance, acredito que não seja a coisa mais fácil do mundo, ou provavelmente a mais difícil. Sim. Como é que tu lidaste com a pandemia enquanto atleta? Eu tive dois problemas. Para treinar, nós ficamos numa casa durante 50 e poucos dias, então montamos um ginásio, um tapete. Uau. Assim. Demos um jeito. Quantos eram? Nós éramos em 5. Okay. Então, o quanto que deu, assim, nós ficamos nesse período. Mas o mais difícil... Quase 2 meses. Mas o mais difícil era eu pensar, porque a gente não sabia de como ia ser, né? Não sabia se ia ser o fim do mundo, ninguém tinha certeza de nada. Sim. Então, o mais difícil era eu pensar que eu mudei de país para ir para os Jogos Olímpicos e quando foi adiado eu pensei, nem vai acontecer. E pesava-te veres o tempo a passar. Claro. E a tua idade também. A minha idade, tudo, a minha performance. Okay. Tudo acho que foi afetado em algumas coisas. E mentalmente... Eu tinha muitas inseguranças, assim, né? Eu só achava que não. Porque no início eu achava, não, os Jogos Olímpicos não vão mudar, não tem como. E quando mudaram, eu pensei, ixi, é muito pior do que eu pensava. E ali eu senti um certo receio, né? Claro, imagino. Nisto também tiveste de abrandar, porque tiveste uma lesão no cotovelo. Sim. Como é que um atleta gere as condições físicas com os resultados que possa ter e com o seu psicológico? A gente meio que cria, ainda mais no judo, que é um esporte de contato, uma capa, assim, muito grossa, assim, de ser resiliente, de treinar sempre com dor. Então, eu tive uma fratura do braço em abril e passei por esse processo de dor, só da recuperação, e já competi novamente. Então, eu ainda tinha aquele resquício. A minha cirurgia foi feita só em novembro. Foste mesmo operada? Fui operada só em novembro. Então, a minha fratura foi, tipo... Não é tão grave, porque é estranho falar isso, né? Só uma fratura. Foi só uma fratura, não foi nada tão sério. Mas eu fiquei com alguns resquícios e tive que fazer uma pequena cirurgia. Mas para quem usa o corpo para o tempo todo. E eu tinha problemas que, por incrível que pareça, não eram tanto pro judô, era pra vida. Eu ia buscar uma caneta, meu braço trancava, eu ia fazer qualquer coisa, movimentos da vida, do dia a dia, aquilo me incomodava. Só que pro judo não tanto, mas eu sabia que era temporário, que daqui a um tempo aquilo também ia me afetar pro judo, por isso que eu recorri à cirurgia. E correu tudo bem? Estás bem? Correu tudo bem, já tô ótima. Podem esperar mais medalhas. Olha, achas... que te posso fazer esta pergunta, não sei se vais conseguir responder. O que é que te vai pela cabeça quando estás em competição? Por exemplo, em Tóquio. Sim. O que é que tu pensas no momento em que estás a competir? É assim, são duas coisas, porque a gente fica numa constância de briga, assim, com nós mesmos, né? Porque às vezes eu tenho pensamentos super aleatórios, já aconteceu, isso pronto, é um caso engraçado, porque tem uma equipe que acho que é espanhola, que tem patrocínio da Iberdrola. E eu olhei no kimono, o patrocinador tal da companhia de luz, e pensei, ixi, não paguei minha conta da luz. Mas isso durante o combate. Então eu pensei, como que eu consigo pensar nisso? E tipo, daqui a pouco, não, volta aqui pra luta. Outro combate, eu tava competindo com uma menina que todo mundo dizia que era muito parecida comigo, que ela não escuta isso, mas pronto. Mas qual é a nacionalidade dela? Ela é do Brasil também. Ok, se calhar e eu tava olhando pra ela e pensei, fogo, ela é feia. Como é que acha ela parecida comigo? Mas tipo, foi um pensamento que daqui a pouco eu tenho que voltar pra luta também. Sim. Mas ao mesmo tempo eu consigo depois, nos momentos que eu tô realmente mais focada na luta. Porque esses são pensamentos que dão e voltam. Sim. Eu penso, não, tô muito melhor. Ou penso, tipo, eu escuto às vezes a respiração da minha adversária e penso, ela tá muito cansada. Tipo, eu não posso estar mais cansada do que ela. Nesse sentido, então a gente consegue ter essa briga mental mais forte. Há alguma judoca
que seja para ti o demónio? Tu pensas quando tens de Sim. competir com ela que ficas em stress máximo? Se é que se podes dizer. Tem, claro. Ela nem vai saber porque ela também é francesa, não tem como saber. Ok. Tem uma que foi a que eu magoei meu joelho. E ela magoou-te? Ela me magoou o joelho. E eu já, na última vez que nós lutamos, eu antes de competir já tava chorando, mas porque também me levaram aquele trauma da minha lesão, de ter passado 1 ano quase fora. E ela pesa 192 quilos. Então, tipo, ela assusta de tamanho, mas, tipo, ela não faz muito do judô, ela usa muito do peso dela. Ok. E o peso, pronto, acabou. Isso é meio injusto. É da regra, realmente é da regra, mas Ok, tu olha sim. pro tamanho dela e pro meu não é tão... Porque eu também sou pesado, peso 120 quilos, então, tipo, tem às vezes meninas que eu vou lutar que são menores que eu, mas ela me dá um certo receio, porque imagina, se ela cair, foi o que aconteceu, ela caiu por cima de um joelho meu, foram tipo 400 quilos em cima de um joelho. Então, isso me dá um pouco mais de medo. É a única que eu sempre peço pra não lutar com ela, mas assim, se eu tiver que lutar, eu vou lutar igual, fecho os olhos e vou com medo mesmo. Exatamente. E há alguém que te inspira quando estás a ver e penses, adorava ter aquele... Não sei qual é que é o melhor vocabulário, Sim. mas Aquele estilo. Sim, aquele estilo, aquela vibe. Eu me inspiro e gosto muito das pessoas que estão no meu dia a dia. Até a minha Bárbara, até a Monteira Bárbara Timo. São as pessoas que estão sempre no meu dia a dia e assim, eu tenho visto muito a Thelma como ela tá recuperada de uma lesão mais grave. E já antes mesmo, assim, ela já tem 30 e vai fazer 37 anos. E eu olho pra ela, quando ela tá no treino, eu tô exausta e ela tá tipo, não, bora. Eu penso, eu não posso nunca, não é falhar, mas eu não posso reclamar, tipo, de dor, de cansaço. Porque enquanto ela estiver ali inteira, e ela já é a Thelma, tipo, ela não precisa provar mais nada pra ninguém. Então, ela é a pessoa que eu me inspiro, assim, e isso é um lado bom, né? Ela nem percebe que ela faz isso, porque ela sempre às vezes fala, tô cansada, tô exausta, não Está sei em o quê. modo operandi, mas está ela a ser uma mesmo inspiração. assim, ela tá ali, entendeu? E ela não tem mais que provar nada pra ninguém. Ela tá porque ela realmente quer e tem muito pra dar. Agora, na recuperação dela, eu tô chocada porque ela passa o dia no clube, eu penso, coitada das adversárias dela, porque ela vai voltar, Em não quer nem grande. saber, ela vai derrubar todo mundo. Ok. Há racismo no desporto? Há menos, mas há. Eu, há pouco tempo, até estava comentando com meus amigos, eu fui na gala da federação no sábado. E às vezes me incomoda o fato de que... Tipo, não é do fato de eu ser negra tanto assim no desporto, porque no judo a gente já sabe que não tem muito disso, assim, mas às vezes o fato de eu ser brasileira, eu sinto que as pessoas não me valorizam tanto por dois fatores. E eu sei que isso é verdade, as pessoas podem achar que não. 2 fatores que eu acho que, principalmente depois de muitas polêmicas que aconteceram dentro da Federação do Judo. Por eu ser do Benfica, as pessoas já não... Nem todas as pessoas têm a mesma simpatia pelo clube que eu represento, coloco o clube acima do país e enfim... E histórias passadas em cima da minha história também. E por eu ser brasileira, muitos não valorizam porque eles acham que o meu caminho de eu não ter nascido cá em Portugal e ter feito essa mudança do Brasil pra cá foi um caminho que é uma escolha fácil, e muito pelo contrário. É uma escolha muito difícil. Deixar família, deixar amigos. As pessoas não mudam de escola, não mudam de trabalho, não mudam de casa porque não querem sair da sua zona de conforto. E é um grande altruísmo E é um- estares a representar outro país. Exato. Então não é? eu sinto que tem essa... Pra eles que seria motivo de orgulho. Se qualquer pessoa pra mim fala, pô, eu tenho muito orgulho de representar a tua família, o teu clube, ia ser motivo de muito orgulho pra mim. A pessoa fez aquela escolha. E nem todo mundo vê assim, acha que eu escolhi o caminho mais fácil, ou realmente não gosto. Então nisso me incomoda um pouco mais. Mas do racismo eu acho que é muito mais... às vezes eu leio alguns comentários na internet também que não me agradam, mas ultimamente a gente tem visto muitos ataques xenofóbicos. E isso é o que mais me incomoda, porque parece que não adianta o que eu faço, nunca vou ser valorizado, nunca vou estar na altura por ninguém só por não ter nascido cá. E há muito para fazer ainda nesta luta contra o racismo. Tu consegues apontar quais é que são os maiores problemas a nível social? Sim, eu acho que o primeiro delas é sempre poder falar. Eu não gosto de ser rotulada como uma atleta que sofre sempre racismo, mas tipo, se eu tenho voz é poder falar sobre isso, não deixar de ser um elefante branco, que a gente diz, né, no meio da sala, não falar sobre isso, sempre tem que ser falado. E ensinar as crianças, porque desde mais novas, a filha da minha treinadora, esses dias me deu um exemplo sobre o lápis cor de pele. Ela falou que não existe lápis cor de pele, porque de pele temos muitas. Então, e ela tem 7, 8 anos. Então, é ensinar muitas crianças, assim, desde novinho, para aprender sobre a igualdade, não só de cor, de raças, mas de nacionalidades, de gênero também, que é já outros assuntos, mas tipo, nesse sentido, porque perante os olhos de Deus, somos todos iguais. Então, o respeito tem que ser... Não precisamos gostar de todo mundo. Também tem pessoas que eu não gosto, mas eu não gosto delas não é por causa da cor da pele ou de nacionalidade, é por causa da personalidade. Não somos obrigados Claro, a temos agradar mais a todos. empatias com uns do que com Exato. outros. Temos Mas até preferência. o fato de eu não gostar de alguém não me dá o direito de desrespeitá-lo. Exatamente, é isso mesmo, é esse o ponto.
Uma pergunta que não sei se tens a resposta, que é: achas que há mais racismo no Brasil ou em Portugal? Eu acho que ainda há mais no Brasil, porque eu não gosto da frase de dizer que muitas pessoas às vezes falam na internet que Portugal é um país racista. Eu não gosto de falar isso porque generaliza. Tu também vai te incluir no bolo, assim como eu também, porque vivemos em Portugal e somos portugueses. Então, mas eu acho que no Brasil, porque o racismo no Brasil ainda mata. A gente vê pessoas que são... Sério? Sim, a polícia às vezes mata as pessoas, não identifica, o né? facto de ter o ladrão o regime trabalhador. bolsonarista, achas que incentivou mais ao racismo? Todos os discursos que são, para mim, extremos, eu não gosto de usar desses discursos extremos, porque o extremismo, para mim, faz mal. Qualquer pessoas muito radicais, assim, neste contexto, não cai bem, porque tem que ter a mente aberta, a minha mente aberta. Eu hoje posso estar dizendo que gosto muito de tomates e amanhã já dizer, pensando bem, tomates não são tão bons assim. Ao longo da vida vais conhecendo várias versões diferentes. Exato. E tem que estar, todas as pessoas que falam sobre conversam tem que estar sempre com a mente aberta a ouvir também. Isso também custa para as pessoas. A tua verdade não é absoluta, né? Então, custa também um pouco saber. E a tua verdade ouvir. não é minha e vice-versa. Exato, claro. É o respeito, sempre o respeito. Claro. É isso. Perguntar-te como é que tu lidas com as saudades do Brasil? É o mais difícil, porque eu deixei, assim, famílias, eu vejo minhas primas, todas minhas primas já são mães e eu quase não conheço os filhos delas. Vejo também familiares se formando na faculdade, casando, e eu tô distante, né? Então isso é o mais difícil, sim. É o mais difícil. Também passaste por um momento muito, muito doloroso, perdeste o teu irmão de 12 anos. Sim. Sei que é recente, mas importante também falar do que aconteceu. Sim. Porque se calhar há pessoas que não têm noção que ainda é uma causa de morte. Sim. E nada melhor que tu para explicares o que aconteceu ao teu querido irmão David. Isso fazem mais ou menos, foi em dia 27 de novembro, então é bem recente mesmo. Foi talvez um dos maiores golpes que eu levei na minha vida, porque a gente nunca espera que isso vá acontecer com a nossa família, e eu fui relutante de querer ir ao Brasil para entender toda a situação. Meu irmão passou mal numa sexta-feira, desmaiou e já teve 3 paradas cardiorrespiratórias. Ele estava na casa da mãe dele e já entrou em coma induzido e não acordou mais. Então, quando meu pai me deu a notícia que era muito grave, eu estava ainda aqui em Portugal no sábado e comprei a passagem, assim, que soube que era muito grave, mesmo meio contra a vontade. Uhum. Foi muito difícil, assim, mas eu falei, não, ok, vou encarar isso. E de uma maneira muito bonita, assim, porque nós chegamos na segunda-feira de manhã na cidade que ele estava. Ainda tive com ele durante 1 hora, que ele estava em coma. Ainda vi ele, porque fazia um ano e meio que eu não tinha visto ele, então vi o crescimento dele, porque ele tinha 7 anos. Então eu vi o crescimento dele ali, palpei bastante, beijei. E depois entrou meu outro irmão mais novo, falou com ele, e ele veio a óbito nesse momento que estava com meu irmão. Então foi muito duro, assim, para nossa família, mas a gente tem um entendimento de que ele foi só amor, né? E o que ele teve foi uma meningite bacteriana, e que meu pai até me incumbiu dessa tarefa de passar essa mensagem do que foi, porque ele tinha todas as vacinas, inclusive as vacinas aquelas particulares que a gente paga por fora. E ele foi um caso raríssimo, porque se contaminou provavelmente numa água, porque há pouco tempo atrás na cidade que ele morava teve enchentes, então essa bactéria vai pela água. Teve mais 6 casos na cidade, estava tendo um surto. E ele foi um caso raríssimo porque foi assintomático, um paciente assintomático, uma criança extremamente saudável. E foi uma fatalidade, realmente, né? Ele não apresentou nenhum sintoma. Talvez, assim, teve alguns sintomas de gripe, mas nada... Uma criança que estava ativa, normal. Sim. E meu pai me incumbiu um pouco dessa tarefa de divulgar essa informação para que não aconteça novamente. Porque o que a gente ficou é que isso nunca... Tipo, às vezes é difícil até de falar. Porque eu penso que isso não aconteceu na nossa família. Porque nós somos irmãos extremamente apegados, a família toda. Então foi um pouco difícil, mas nós temos... Eu fui criada e educada com muito amor, então consigo retribuir ainda com muito amor e gratidão à vida dele. Então, é o que eu vou fazendo, no processo dia a dia, sofri meu luto, mas vou dia após dia. Havia alguma coisa que se podia ter feito para ele não chegar ao ponto que chegou? Se tivesse sido identificado antes, por exemplo, quando ele estava com sintomas de gripe, ele chegou aí numa unidade dessa de saúde, mas o médico também achou que era só uma gripe, deu um medicamento para gripe, nada demais, porque não apresentou febre nem nada. O que eu aconselho, que tem alguns médicos que sempre fazem, quando são crianças principalmente, existe um exame que é feito já na triagem, que já identifica a meningite, e esse não foi feito. Depois que se soube desse surto, começou a ser feito em todas as crianças, e foram identificadas mais 6 crianças com meningite também, na mesma situação que ele. E ainda bem que todas se curaram. Então, o meu irmão meio que serviu ali de
do primeiro caso, né? Que acabou que ele veio falecendo porque não descobriram Mas a que se tempo. calhar salvou outros. Mas que salvou outros. Então, isso também nos consola, né? Um pouquinho, assim, mesmo na dor, assim. Eu já tenho mais facilidade pra falar porque ele foi uma criança incrível, assim, e trouxe só amor pra gente. É só realmente uma fatalidade. Mesmo. Quais foram as últimas palavras que lhe disseste? Eu falei pra ele que amava ele muito e ele começou a chorar, mesmo em coma. Até me assustei porque eu chamei a médica que tava ali, ela disse que isso era comum, porque às vezes poderia ter alguma atividade cerebral, então poderia estar me escutando. Falei que amava ele muito, que queria muito que ele acordasse e ficasse bem, mas que se não fosse possível, que ele podia descansar em paz. E foi isso que ele fez, porque também não era justo, né? Eu vejo que não era justo ele poderia ficar em estado vegetativo, então não era justo um pouco com ele, né? Manter ele nesse estado. Que bom. Sentes que ele está presente na tua vida? O tempo todo. E é assim, aquelas coisas que ninguém explica, né? Antes dele vir, ele me deu uma casinha, que era a favorita dele, de um desenho lá. E ele falou assim, mano, eu tô te entregando isso que é pra tu não esquecer de mim. Eu, olha, já tô emocionada. E realmente é o que eu falei, nunca esquecerei dele. Eu gosto de contar dele, do Davi, do meu maior amorzinho, assim, sabe? Porque eu fui irmã dele, eu já tinha 28 anos, então a nossa relação já era diferente. Mas eu mimava ele, assim, ligava pra mim o tempo todo. Que Nós tivemos amorzinho. uma relação realmente muito boa, sim. Que amorzinho. Olha, muito, muito bonita a tua atitude de partilhares, muito generosa sobretudo. E já que és tão afetuosa e que também és atenta aos Sim. mais novos, que conselhos é que darias a atletas que futuramente vão ser atletas de alta competição? Eu acho que Já tens uma sensibilidade diferente, exato. não é? Dizem Para que aquela crianças. frase, acreditem nos seus sonhos, que são possíveis. Isso é meio clichê, mas é verdade. Entretanto, tem um parênteses que esqueceram de colocar, né? Trabalhem muito pra isso, não é só simplesmente sonhar. Todo mundo sonha. Eu sonho um dia em conhecer a Beyoncé. Sonho, mas o que eu tô fazendo pra isso acontecer também, né? Exato. Falando Já lhe nisso- mandaste uma BM ou não? Ai, mando muitas, assim, mas eu tenho todo um plano na minha cabeça, porque eu já fui. Tenho todo um plano. Eu vou indo nas pessoas que eu acho que podem me levar um dia a Beyoncé. O meu foco tá sendo agora o Cristiano Ronaldo. Porque eu já vi que ele já segue no Instagram. Com certeza ela sabe nesse mundo quem ele é. Certeza Então eu absoluta. tô pensando nisso. Eu falo, se eu Ok. ganhar uma medalha olímpica, eu já tenho o discurso pronto, que é pra agradecer o Cristiano Ronaldo, pra que ele entre em contato com a Beyoncé. Mas se agradeceres à Beyoncé, não sei se não vai chegar até ela. Acredito Olha, que sim. já pensei em tudo, fazer uma dança comemorativa da Beyoncé no pódio, alguma coisa assim, ver se ela me Olha, nota. Ou um adereço que ela use. Exato. Isso, de certeza Temos um que ia plano, ser- temos um plano. Sim, eu ajudo. Eu sou muito criativa Exato. nessas ideias. Então tu achas que trabalho e foco é o melhor conselho que podes dar Trabalho a e foco. futuros É atletas trabalho de e alta foco. E pra competição? tudo, não é só, assim, claro que nas competições sim, é trabalho, disciplina, foco. Não acreditar tanto nas críticas, mas vamos ver críticas construtivas, mas achar aquela pessoa que diz, desiste disso, ou por que tu ainda faz isso? Não escutem. Quem tem que saber é vocês, tipo, do que vocês querem, pronto. Mas saibam que estejam prontos pra sofrer, porque é muito dolorido. Assim, Acredito. a parte de eu ficar longe da minha família dói o coração, mas a parte do resto do treino dói o corpo, dói os dedos, dói muito. Sim, fisicamente Sim, e psicologicamente exato, dói, exato, não é? dói. Já pensaste em alguma vez desistir? Já, foi inclusive antes de eu vir pra cá, não desisti, mas eu tava pensando em mudar, eu já tinha casado, então tava pensando em mudar um pouquinho os planos, já tinha tido uma lesão também na mão, não tão grave, mas que eu não tinha recuperado tão bem, já por conta disso, porque quando eu lesionei já não tava com a mesma vontade. O que me motivou mais realmente foi minha vinda pra cá, porque eu achava que, eu digo que sou muito grata a Portugal por causa disso, porque no Brasil eu achava que eu era só mais uma. Quando eu mudei pra Portugal, eles falaram, não, tu não é só mais uma, tu é a Rochelle, tipo... Tu és única. Tu é única, exato. Então, o fato deles acreditarem tanto em mim me fez realmente eu acreditar que eu era realmente boa. Foi praticamente isso. Tão bom. Perguntar-te, por último, o que é que gostavas que dissessem sobre ti? Eu gostava que dissesse que eu fui muito boa pessoa, que fiz muitos amigos, porque eu também gosto muito de ter muitos amigos, muitos contatos. Mas eu acho que o legado que eu gostaria mais de deixar é de fazer tudo com um sorriso no rosto. Mesmo em dias ruins, sorriam uma vez ao dia, sorriam sempre. Sejam muito gratos. Acho que esse foi o meu legado. Alegria, né? levar alegria na Exato, vida. levar alegria. E Exato. amor. Olha, foi muito bom conhecer-te. Obrigada. E espero que tenham gostado também tanto desta conversa como eu e desejar-te a maior sorte do mundo. Sim, obrigada. Obrigada a Em todos Paris. por tudo, sempre pela torcida. Os portugueses, eu digo, são uns fãs que eu adoro, porque às vezes eu fico em quinto, não ganho medalha, e eles estão sempre me dando parabéns, me elogiando E muito. até vão lá ao aeroporto. Gosto muito. Vão ao aeroporto também, Não é? eu gosto muito disso. Muito obrigada, Rochelle. Tudo a correr bem. Um grande beijinho. Obrigada, beijinhos. Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.